Olá, sejam bem-vindos ao Motocast número 27. Hoje vai ser somente com Aranha, dado que o Cássio aí teve uma filhinha ontem, vai tirar uns dias de licença. Hoje é dia 3 de dezembro, são exatos 3 horas e 26 minutos. A gente vai manter a mesma estrutura, então a gente começa falando de cenário internacional, depois a gente entra no Brasil, e aí na segunda parte a gente fala dos fundos, né, performance, como é que os fundos estão posicionados vis-a-vis aí o que a gente está vendo de oportunidade. Vamos começar com o cenário internacional, né? Acho que mês passado, aí, principalmente o final do mês, aí, foi bem interessante, né? Então, a gente teve a sinalização do Powell, né, do presidente do Banco Central americano, falando que a inflação não era transitória, né? Então, dando um guidance aí importante para o mercado. E junto com isso a gente ainda teve aquela pitadinha ali da variante lá do coronavírus que veio da África do Sul, da Omicron, e já alguns movimentos assim no mercado de ações americanos que talvez já dê para ter algum indicativo de algumas coisas até que a gente já vinha comentando nos podcasts anteriores, né? Como é que você pode resumir o mês e como é que é a nossa visão aí para frente? Bom, o fato mais importante, né, do mês aconteceu aí bem no finalzinho, que foi, de fato, o Fed assumir, né, que a inflação ele é muito mais persistente. Então, jogando, né, a questão do transitório aí, né, por água abaixo, que era um tema que a gente vinha discutindo aqui, né, recorrentemente aqui nas últimas conversas que a gente tem com os clientes, e é uma preocupação que a gente tem quando a gente cita a simetria negativa lá fora, né, que é uma inflação persistente que vai eventualmente contaminar os lucros e você ter um crescimento menor pela frente lá fora, né? Então, um pouco do que aconteceu aqui no Brasil, curiosamente, né, é uma coisa que a gente pode experimentar lá fora, ou seja, inflação persistente, o Fed sendo obrigado a se antecipar no fim dos estímulos para poder subir juros mais rápido, para conter a inflação, e isso vai implicar aí no menor crescimento e também em custos mais elevados para as companhias, né? Então, cabe ressaltar, até a gente comentou também, né, que você teve uma temporada de resultados muito boa, mas os guidances que as companhias soltaram, na grande maioria das vezes, frustrou as expectativas do mercado. Que era muito alta. Exatamente. Então, a barra está alta, né? E é isso que a gente se preocupa aqui, quando a gente compara os preços do mercado com a realidade, né? Então, essa foi uma mudança muito importante que está fazendo preço agora, né? Os mercados já começaram a sentir um pouco, ainda é muito pouco, mas também a concentração nas big caps, nas empresas, né, nas maiores empresas vencedoras, tá ficando muito grande lá também. Então, a gente está vendo uma série de empresas menores já tendo realizações importantes, e isso a gente, na estratégia, né, do equity hedge do long prazo, a gente está conseguindo capturar bem. De certa forma, até o que a gente está começando a ver lá fora, assim, muito mal comparando, mas é um pouco do que a gente viu aqui no Brasil. É um pouco do que aconteceu, que vem acontecendo de junho, né, até agora. Exatamente. E Brasil, né? Brasil, a gente vem falando com os clientes também que, assim, não é que a gente está com um cenário otimista, nada disso, mas a gente está muito confiante de que o preço incorporou muita coisa ruim, né? E a gente entende que a simetria aqui é positiva. E aí, uma pergunta que eu ouço assim com bastante recorrência assim, de umas semanas para cá, que é uma saia justa, na verdade, que é o seguinte, assim, pô, o que faria, né? Dado que está tudo barato, etc e tal, o que faria assim, o mercado, de repente, começar a desanuviar, né, ficar mais leve e a gente voltar a ver algumas coisas que realmente estão muito discrepantes, estão preço Dilma, preço algumas coisas de 2008 e tal, mas o que faria esse mercado ficar mais leve e a gente voltar a ter um mercado de alta? A primeira coisa é que a gente está vendo, né, que a puxada de juros muito rápida levou a uma quantidade de resgate da indústria muito forte e a gente está passando por esse processo. Então, acho que o primeiro indicador mais claro é quando começa a aliviar essa pressão de resgate, que é uma venda forçada, não é uma venda porque o cenário está ruim, porque
existe uma simetria de preço para baixo. Não, o gestor ele é obrigado a vender uma posição independente do preço, e sim porque o cotista está pedindo dinheiro. Indo para a renda fixa. Né? E indo para a renda fixa, né? Dado que o movimento, né, de alta de juros ele foi muito forte, né, em pouco espaço de tempo. Só que, ao mesmo tempo, isso cria, né, um gap de preço em que, quando a gente coloca, né, o mercado deteriorou demais a expectativa de crescimento para o ano que vem. Então, ele já considera pouco crescimento, ele já considera um juros que a gente não sabe até onde vai parar, mas a gente já começa a ver alguns sinais, né? O preço do petróleo reduziu, a gente tem uma expectativa de safra boa, ou seja, um grande choque inflacionário já passou. A economia praticamente estagnou, né? Então a gente não vê razão para o BC continuar subindo indefinidamente o preço, e o mercado já começa a precificar isso. E quando ele começa a precificar isso, com uma diminuição no ritmo de resgate, e o estrangeiro, né, que ele está ainda com um fluxo positivo, mas quando ele vê que o carrego aqui é positivo e passou, vamos dizer, o grande risco fiscal de ter uma grande pataquada fiscal, a coisa piorou, mas ela ainda está contida dentro de um certo arcabouço, que é a PEC dos precatórios. A assimetria parece muito boa para voltar o fluxo estrangeiro, para parar de ter os resgates dos fundos locais, e o mercado pode subir muito rápido nessa melhorada de curto prazo. Né? Geralmente essa primeira pernada ela sobe com pouco fluxo. Né? Com pouco fluxo de forte intensidade. Por isso, a dificuldade para o gestor de não vender no momento, né, mais difícil aí, em que parece que tudo vai ser, vai ser liquidado. Sim. Mas a gente olhando, né, com uma perspectiva aí de médio e longo prazo, dá para você ter aí uma combinação que é muito positiva para emergentes, né? À medida que a gente começa a ver o crescimento menor ali nos Estados Unidos, a retirada dos estímulos e o fim do dinheiro barato, né, que vai contaminar também aquele tema que a gente vinha discutindo há muito tempo, que é a questão do valor contra crescimento. E o Brasil é muito posicionado no tema de valor, né? Sim. Então, tem muita coisa interconectada que o Brasil pegou aí o pior dos mundos aí numa sequência aí de 4, 5 meses, que é quase uma coisa também inédita, né? Ter 4, 5 meses aí de queda constante, que juntou todos esses fatores, né? Junto, né, com o fator até que a gente não comentou, que você perguntou, do cenário internacional, que é uma possibilidade de uma nova variante. Ainda há pouca informação sobre isso, né? Mas o que parece é que é mais uma outra variante que pode aí afetar, mas o modo de resposta agora dos governos são bem diferentes, né, do que foi lá no começo. Então, muito diferente de ser uma nova pandemia E a sociedade também já mais organizada. Já está mais organizada, mais vacinada, né? O Brasil muito bem nessa questão. Sim. Então, a variante, por enquanto, com os dados que a gente tem, não parece que oferece um novo risco de lockdown. Você pode ter um atraso, né, na retomada de algum setor ou outro, né, principalmente o setor de serviços, mas ainda muito contido o efeito disso, né? E que tanto é que ele foi sobreposto sobre a questão da inflação. Né? Sim. Então, aqui no Brasil, a pauta fiscal, após essa questão dos precatórios, eu acho que ela também perde um pouco de relevância. E a gente vai olhar para onde vai ser o fim do ciclo de juros, né? O que a gente comentou até na edição passada, em que agora com o preço do petróleo dando uma realizada, o minério, a gente começa a ver o final do ciclo de juros, e esse também é um ponto que de extrema relevância para o mercado. Sim. Vamos falar dos fundos aqui rapidamente e a gente já entra aqui nas posições, né? Então, mês passado, mês de novembro, mês muito difícil para a indústria como um todo. Para a gente aqui, eu diria até que foi um mês bom, apesar de não estar fácil também, né? Então, vamos começar pelo nosso fundo multimercado, que é o fundo Long and Short, que é o Multi-Cap Equity Hedge. Ele fechou o mês positivo em 3,13%, foi um mês realmente muito bom, contra um CDI de 0,59. No ano,
ele está positivo em 6,27 contra um CDI de 3,60, e na foto de 12 meses ele está 6,11 contra 3,79. Já o Multi-Capital Long Bias, né, que é o nosso fundo aí mais flexível, né, podendo oscilar aí a exposição comprada, assim como tem uma série de estratégias que não dependem da direção do mercado. Ele fechou o mês positivo em 0,69 contra o CDI de 0,59 e a bolsa negativa de 1,53. No ano, ele está aí menos 2,86 contra uma bolsa de menos 14,37 e um CDI de 3,60. Em 12 meses, ele está praticamente no 0 a 0, vai menos 0,43 contra um CDI de 3,79 e uma bolsa aí negativa em 7,54. E, finalmente, o nosso fundo de ações, o Multi-Capital FICFIA, ele fechou o mês positivo em 0,58, foi um ano bom, um mês bom aí no relativo, né? Contra uma bolsa de 1,53 negativo. No ano segue aí uma janela difícil aqui, né? 23,46 negativo contra uma bolsa do Ibovespa de menos 14,37. E finalmente aí em 12 meses, que é praticamente aí a foto desse ano, menos 19,24 contra o Ibovespa de 7,54. Agora, vamos começar pelo, assim, mais do macro até chegar no específico. Então vamos começar primeiro falando do long bias, e a gente fala um pouquinho como é que a gente operou o fundo em termos de direcional, quanto que a gente ficou comprado, depois a gente entra no equity hedge, depois a gente fala aí dos cases específicos do FICFIA. A gente, basicamente ali de maio, junho, a gente diminuiu a exposição comprada no fundo, né? Acho que a gente até antecedeu, a gente conseguiu até antever aí um período mais difícil para a Bolsa, só que é óbvio que a gente não imaginava a magnitude, então a gente ficou menor, a gente chegou a ficar 30% comprado ali em final entre setembro e outubro, e no mês passado, já no finalzinho, a gente começou a aumentar, né? Exatamente, justamente percebendo essa simetria, né, o mercado exagerando um pouco na venda, a gente aumentou um pouco a exposição direcional do fundo, não muito mais, assim, a gente fez alguma coisa, mas a gente está no neutro, né, que seria próximo dos 50%, a gente oscila um pouco mais, um pouco menos, mas a gente está mais para o neutro, justamente porque a gente está vendo, por um lado, essa simetria grande aqui, mas por outro lado, ainda tem uma simetria ruim lá fora, né? E uma realização lá fora pode contaminar, pelo menos no curto prazo, o mercado aqui, né? Então, com isso, né, a gente se beneficiou uma parte e as carteiras foram bem, né? Então, tanto o book de long short quanto o book long only geraram alfa, e isso contribui bem também para carteira do long bias, né? E principalmente os plays relativos, eles andaram muito bem, justamente porque os plays de crescimento, que é onde a gente concentra a maior parte das posições vendidas, tiveram uma queda muito, muito grande. Exatamente. A gente não vinha comprado em praticamente nenhum desses cases aí ao longo do ano, né? A gente já vinha mostrando preocupação, achando que o mercado, de uma certa forma, tinha exagerado muito nas premissas, e a maioria das posições de valor relativo, né, era alguma posição de valor ou alguma coisa que até era crescimento, mas estava barato contra... Exatamente, como a que estava de crescimento, que embutia muita expectativa no preço. Sim. Quando essas expectativas vão sendo debatidas, né, ou seja, vão perdendo, o mercado perde a fé nessa expectativa muito forte, tem um movimento de preço muito grande. Então, e a gente capturou isso lá fora também, né? Que foi Exatamente, o book offshore performou muito bem, né? Justamente que a gente viu aqui no Brasil algumas empresas, principalmente, né, os IPOs recentes, que não só a quebra de expectativa, mas também a questão técnica dos resgates, da dinâmica local aqui, mas lá fora a quebra de expectativa também está sendo grande e está fazendo bastante preço. E acabou fazendo com que o equity hedge aí tivesse um retorno muito forte, apesar de ter sido um mês aí que a bolsa caiu, né? Lembrando que ele não depende da direção do mercado, ele é um fundo multimercado. E o long bias também conseguiu ir bem. Além do que, no mês passado, a nossa carteira comprada local, que é o FICFIA, ela foi bem, né? Ou seja, a bolsa caiu aí 1,5%, né? Foi um mês que eu acho que foi muito difícil, porque poucos papéis novamente subiram, entre eles a Petro. A Petro, que é uma das nossas maiores alocações, que a gente vem falando tanto do estrutural de petróleo, né? Porque
a indústria vem investindo pouco em petróleo e, apesar da descarbonização do mundo, a demanda do petróleo parece que vai cair menos do que a oferta, né? Então, a Petro está muito bem posicionada nisso. A Petro vem sendo bem gerida, né? Vem com um carrego bom e ficou com um desconto muito grande, dado, né, a bagunça que aconteceu com a troca do CEO no começo do ano e a proximidade do processo político. Então, a Petro ficou aí como uma das nossas maiores posições. Ela foi um grande destaque, né, na carteira no long only, que ajudou a performar. E outro setor que a gente já vem carregando há um tempo, que ele até não se comportou no meio do ano como a gente imaginou, mas que de uns 45, 60 dias para cá ele começou a responder da maneira que a gente imaginava, foi o setor de utilities, né, de energia e saneamento. O setor de energia e saneamento, a gente tem algumas posições relevantes, né, que a gente esperava que fosse, ao longo dessa correção do mercado, em que no long bias a gente ficou mais defensivo, no FII a gente comprou ativos que a gente imaginava ser mais defensivos ao longo desse período mais difícil. Só que eles não se provaram defensivos, eles também caíram muito. Né? Então, Neoenergia, Sabesp, a Alupar, a gente comprou agora CPFL, e a gente vem aumentando agora esse setor, porque a gente acredita muito que, além de ter valor, né, é um setor que não é contaminado por uma queda da perspectiva de crescimento, né? E à medida que o prêmio da curva de juros acalma e o risco de racionamento também, que foi outra coisa relevante que pesou no setor, sim, ele foi diminuído, o setor começa a performar bem, a gente está bastante posicionado e foi um setor que contribuiu também positivamente para o e a carteira ela segue com um perfil assim de valor, geração de caixa, né? Você pega as maiores posições, Petro, BRF, o próprio setor de utilities, Banco do Brasil, mas a gente já começa assim muito devagarzinho a ver algumas oportunidades de coisas que esse movimento que você comentou no começo da conversa, de venda forçada, né, já chamando a atenção, e devagarzinho a gente já começa. Sim, devagarzinho a gente está comprando, né, algumas posições também de valor, né, que estão sendo liquidadas, né? Ou seja, esse movimento aí está forçando os agentes a venderem papéis que a gente considera que está muito abaixo do preço justo, e a gente vai pouco a pouco montando posições aí em diversos setores, tanto em saúde, quanto em varejo, quanto em telecom, né? Telecom também teve um destaque, que foi a TIM, né? Que teve uma reorganização societária da controladora, quer dizer, ainda pode ser que tenha, né? Existe uma oferta para que isso aconteça. A gente acha que está muito próximo, né, de desenrolar a venda do CAD. A TIM vai ser uma grande beneficiária dos ativos da Oi, e a ação continua ainda muito barata, e teve aí uma ajuda aí dessa notícia lá da Telecom Itália, lá na Itália. Sim, verdade. Enfim, é o último podcast do ano, né? Ano que vem, sempre quando vai fechando, todo mundo faz um balanço, né? Mas ano que vem, acho que, assim, é ano de eleição, acho que nada muito novo aí do que a gente tem aí em todas as eleições. A volatilidade. Todo mundo ali eufórico com pesquisa. A pesquisa faz preço. O que a gente tem de diferente, né, é que a gente tem um ingrediente a mais, que é a nossa preocupação com o mercado externo, e a outra coisa é que, assim, as empresas estão muito sólidas, né? Então, o crescimento econômico ruim já está no preço, os juros já está no preço. Então, para que você tenha uma deterioração grande das expectativas, você precisa ter um resultado da eleição muito ruim, que para a gente não parece que vamos dizer, para onde a sociedade está indo, dado, né, todo esse rebuliço que a PEC dos precatórios fez, dado que hoje, né, a privatização da Petrobras não é um bicho mais de sete cabeças. Sim. Então, a gente acha difícil um candidato sair vencedor pregando fim do ajuste fiscal, retomada de estatais, né? Então, a gente olha muito não no candidato em si, mas no que a sociedade está pedindo, e isso nos parece que está caminhando para a direção correta. Tá joia. Legal. Bom, a gente vai encerrando então aqui o Multicast, o último do ano.
Queria agradecer aí a todos aí que têm acompanhado a gente, enfim, desejar a todos aí boas festas, um ótimo 2022 e ano que vem a gente segue junto aí. É isso aí, um ótimo 2022 para todo mundo e seguimos aqui trabalhando para recuperar aí as carteiras. Exatamente. Legal, gente. Obrigado aí. E só reforçando que o Motocast vai estar disponível aí no Spotify e no YouTube. Obrigado aí e ótimos investimentos.